Eu quero falar com você hoje sobre inteligência artificial. Gente, mais cedo eu fiz aqui um podcast com um especialista em IA, Fernando Barra. Um abração pro Fernando. Fernando, a gente falou bastante sobre a inteligência artificial, o que ela vem desenvolvendo, como ela vem como ela pode desenvolver uma sociedade, e é impressionante a força da inteligência artificial. Você que está me ouvindo, você que está me assistindo, você já parou para pensar que a inteligência artificial ela vai mudar muito a maneira como você se relaciona, a maneira como você desenvolve tarefas? E não ache que isso vai demorar para acontecer. Isso não vai demorar para acontecer, gente. Isso vai acontecer de maneira bem rápida. Vamos falar para vocês aqui, para vocês terem uma ideia. Olha a força da inteligência artificial. Então, assim, a inteligência artificial, nós antes pensávamos que era algo assim que só existia nos filmes, né, ali Skynet, né? Aquelas coisas do Exterminador do Futuro, que isso é demorar muito para chegar até nós, né? E não é bem assim, né? O chat GPT chegou de maneira simples, como um chat, como a gente já está acostumado a teclar, enviar mensagens, usar os mensageiros instantâneos. Esse daí é nosso dia a dia, né, gente? E aí de repente vem uma inteligência artificial assim, né? Ninguém imaginou que seria tão fácil usar a inteligência artificial. E é por isso que ela fez aí esse barulho que vem fazendo. Se você observar em 2022 ali, para ser bem exato, 2021, 2022, nós tínhamos ali a coisa, né, do metaverso, né? O metaverso que veio aí, nossa, vai ser aquilo. Só que o metaverso, ele é algo que ele exige ferramentas. Você não vai usar o metaverso, pelo menos na sua proposta, como que é de você ter aquela realidade, né, imersiva. Se você não tiver aparelhos, óculos, tudo aquilo que vai fazer você sentir aquelas sensações de estar num outro universo, não tem sim, não é interessante. E isso custa caro. Um óculos de realidade aumentada não é barato, né? Para começar um óculos, né? E lá dentro, como é que você vai se comportar? Precisa de ter uma série de coisas. A inteligência artificial não. Ela chegando, né? Ela chegou simples, de maneira muito tranquila, e a OpenAI, ela lançou o ChatGPT, que antes era só para desenvolvedores, né? Quem é desenvolvedor aí usava já o GPT para desenvolver códigos. Hoje o ChatGPT, ele foi habilitado para você usar. Então, para vocês terem uma ideia, olha a força disso aqui. Deixa eu dar um boa tarde aqui para quem já chegou no Insta. Boa tarde a Luciana aqui. Boa tarde, querido Dr. Rafael, e a todos os ouvintes. Obrigado, Luciana. Então, gente, para vocês terem uma ideia, olha a força do chat GPT. O Google Translate, o Google Tradutor, ele levou 78 meses para alcançar 100 milhões de usuários. A Uber levou 70 meses para alcançar 100 milhões de usuários. O Telegram levou 61 meses. O Spotify, 55. O Pinterest, 41. O Instagram, que é um fenômeno, é o que é, nós estamos aqui inclusive, levou 30 meses. O TikTok, 9 meses, que é um boom. TikTok, nem preciso dizer, 9 meses. Já olha só, já caiu de 30 no Insta para 9. O ChatGPT, ele levou apenas 2 meses para alcançar 100 milhões de usuários. É impressionante a força de uma inteligência artificial
que veio revolucionar e mudar a realidade como você tem hoje. Então, gente, o que eu quero trazer para você hoje é quais são esses impactos, né? A gente já está vendo aqui, olha o impacto, 100 milhões de usuários. Então, será que a inteligência artificial é coisa nova, né? Será que a gente já é algo que, pô, chegou agora? Não é, pessoal, não é. A inteligência artificial, ela já está nos bastidores há um bom tempo. Para ser muito exato, a gente pode dizer que desde 1950 o homem ele já vem buscando uma maneira de ter um supercomputador respondendo, trabalhando para ele de maneira que de forma independente, tá? Então, olha, vamos aqui a alguns marcos que a gente pode dizer que isso daqui é um lastro de inteligência artificial. Em 1997, a IBM, que é pioneira no assunto inteligência artificial, ela pegou o maior jogador de xadrez, o campeão mundial de xadrez, que é o Kasparov, um russo, e colocou esse russo para jogar xadrez com um supercomputador da IBM chamado Deep Blue. O Deep Blue, ele não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Nós estamos falando de 1997. Então, um funcionário da IBM se colocou do lado do computador e na frente do Kasparov, o russo, né, para poder interagir com ele. Cada jogada que o russo fazia, esse funcionário da IBM digitava para o computador, informando que ele fez tal jogada. O computador devolvia para o funcionário como ele deveria reagir à jogada do russo. Em resumo, foram 3 partidas. A primeira partida, o russo ganhou, não foi fácil, mas ele ganhou. A segunda partida ele perdeu. E na terceira partida, que é algo que isso daí é história, ele parou no meio do caminho, pegou as coisas dele e falou: "Ó, tô indo embora porque eu não vou jogar contra mim mesmo". Ou seja, o computador, o supercomputador da IBM, ele aprendeu todas as jogadas do russo e todas as jogadas possíveis do xadrez. Então, tudo que ele tentava fazer, o supercomputador rebatia. E aí ele percebeu, pelas características da jogada, que ele estava jogando contra ele mesmo. Gente, eu trouxe esse exemplo porque para vocês terem uma ideia do que é uma inteligência artificial. Qual foi o caso aqui, né? Essa inteligência artificial, esse supercomputador, ele foi carregado com essas informações. Então ele já tinha as jogadas ali no seu banco de dados. Não chega perto do banco de dados que o ChatGPT tem hoje, gente, nem dá para comparar, tá? Mas o fato é que a inteligência artificial, ela é diferente de um computador, uma programação comum, tá? Então, quando você tem um computador com uma programação comum, você vai digitar alguma coisa e ele vai colocar, ó, por exemplo, 2 e 2 vai dar 4, acabou. Ele sempre vai fazer aquilo. Você pode digitar à vontade, ele sempre vai te entregar 4. Uma inteligência artificial, ele vai ter reações diferentes. Então ele vai aprendendo. Então, conforme você vai perguntando para o chat GPT e ele vai te dando respostas, vamos supor que você perguntou. Gente, eu estou falando do chat GPT como exemplo, tá? A gente pode falar de outros assistentes aqui. Mas você vai digitar para o chat GPT alguma coisa, ele vai te dar uma resposta e você vai dizer que aquela resposta está errada. Aí você vai dizer, não, peraí, está errado isso daqui, não é assim. E aí outra pessoa faz a mesma pergunta e ele dá a mesma resposta e essa pessoa diz que a resposta está errada. O que vai acontecer? Por conta da quantidade de pessoas dizendo para o chat GPT ou para qualquer assistente de inteligência artificial, Google, Gemini, não importa, eles vão aprender dessa maneira. Eles vão entender que, ó, isso está errado. Então ele vai eliminar aquela resposta e vai começar a considerar a resposta correta. Ou seja, como a inteligência artificial aprende? Em primeiro lugar, ela aprende pelo exemplo
e pela experiência. E aí é muito parecido com da maneira com que o ser humano aprende, né? Então, você vai aprender por algum exemplo ou olhando alguma experiência. Então, dentro da inteligência artificial, a gente pode dizer que o exemplo são dados, ok? Eu vou carregar essa inteligência artificial de dados e vou deixar que um ser humano a treine. Então, pensa só, vamos lá. O chat GPT, vamos falar do chat GPT, que ele é o mais usado aí atualmente por muitas pessoas, né? Ele foi carregado com banco de dados de informações públicas. Então, por exemplo, resenhas de livros da Amazon, resenhas de livros que estão ali no YouTube, áudios, notícias que estão espalhadas pelas mídias de todo o planeta. O chat GPT, ele buscou isso como combustível. Com o passar do tempo, o que a OpenAI disse? Ó, pera, a gente tem todo esse banco de dados aqui, vamos colocar agora para as pessoas utilizarem. O que eles fizeram nesse momento? Vamos deixar a interação falar mais alto. Deixa eles utilizarem para a máquina aprender com o homem. Então, a inteligência artificial, ela aprende muito parecida da maneira como nós aprendemos. Nesse momento, você tem uma ferramenta, um assistente, muito atualizado, num curto espaço de tempo, muito curto. A gente está falando que o chat GPT, ele veio mesmo em novembro de 2022, gente. Nós estamos aí, ó, maio de 2024. E olha só o que ele já está fazendo, né? E aí, é importante a gente observar, gente, ó, esse programa aqui é praticamente uma aula de um conceito básico de inteligência artificial, hein? Então, presta atenção aqui que é bem interessante para você ficar antenado, tá bom? Então, ó, antes de eu avançar aqui para inteligência artificial, dizer qual que é o tipo de IA que nós estamos vivendo, deixa eu fazer aqui um pedido para você. Nós estamos vendo o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, né? Então, gente, para ajudar, para fazer o nosso papel, eu disponibilizei aqui, ó, a chave Pix, está aqui no meus stories, está nas minhas publicações, a chave Pix do Banco Banrisul. E vou deixar também na descrição dessa live. Se você puder fazer um Pix, qualquer valor que seja, já ajuda aquelas pessoas. Não precisa ser muito. Eu fiz a minha doação, não foi muito, fiz o que eu podia fazer, mas você também pode fazer. Você que está me ouvindo, você que está me assistindo aqui pelo Instagram, pouco importa por qual vai ser o meio. Só tome cuidado, por favor, para não cair em golpes, né? Busque informações seguras. Então, eu vou deixar a chave Pix aqui na descrição dessa live, tá? Mas tem outras pessoas divulgando outros meios. Só tome cuidado, porque infelizmente, até nesse momento, tem gente praticando golpes, né? Então, eu vou deixar aqui, se você puder ajudar aí essas pessoas do Rio Grande do Sul, com qualquer valor que seja, já será muito bem-vindo e eu agradeço aí o espaço de poder levar e falar isso para você, tá bom? Então vamos lá, gente, ó. O Chat GPT, o Google Gemini, o Copilot da Microsoft, o Perplexity.ai, todos são assistentes de inteligência artificial. Só que essa inteligência artificial, ela é generativa, tá? O que é o que é uma IA generativa? A IA generativa, ela é capaz, essa área da IA, ela é capaz de gerar novos conteúdos, conteúdo original, como imagens, música, texto, e ela vai se assemelhar muito com um ser humano. Deixa eu mandar um abraço aqui, Igor Ventura, grande abraço. Dona Rita, um abração. Todo mundo tá chegando aqui no Insta. Vem pra cá, gente. Se vocês quiserem até fazer pergunta, fiquem muito à vontade, tá?
Então, gente, a IA generativa, ela é essa IA que vem fazendo esse barulho aí. Qual foi sempre o sonho do homem? De verdade, sempre foi o sonho do homem. Ter um IA, um computador, que você não conseguiria diferenciar o humano da máquina. Se eu disser para você hoje que eu posso criar um e-book em menos de 5 minutos com 15 capítulos e você não vai notar a diferença se foi um humano ou se foi uma IA, isso hoje é muito verdade. Isso está acontecendo nesse momento. Isso está acontecendo agora. Então, uma IA generativa, ela vai utilizar uma das técnicas mais populares de uma IA. Ela vai utilizar, ela vai ter o uso de redes generativas, onde essas redes neurais são treinadas em conjunto. Ou seja, nós estamos falando em redes neurais, tecnológicas, lógico. Só que elas estão em constante movimento, em constante aprendizado. É um organismo vivo, vamos dizer assim. A inteligência artificial é um organismo vivo. E você tem assistentes para uma série de coisas. E aí você pode estar se perguntando, tá, Rafael, o que isso vai mudar para mim, né? O que vai mexer com o meu dia a dia? Gente, olha, o principal objetivo da IA é substituir uma atividade humana. Esse é o principal objetivo da inteligência artificial: substituir uma atividade humana. Ou seja, você falou, poxa, então eu vou ficar sem emprego, né? Eu estava conversando mais cedo com o Fernando Barra, ele falou assim, Rafael, quando eu trabalhava na IBM, que eu ia vender o IBM Watson lá para as empresas, os caras falavam assim, meu, nem apresenta isso pro meu chefe, senão eu vou perder o emprego, porque a máquina vai fazer exatamente o que eu faço. E aí, né, gente, é aquela discussão, né? A inteligência artificial, ela veio para roubar o meu emprego ou ela veio para me ajudar? O que eu imagino, o que eu penso sobre isso, gente? A inteligência artificial, ela vai fazer aquelas tarefas muito manuais, muito básicas. Ah, escrever um e-book não é básico. Não é. Escrever um e-book não é básico, mas eu já vou chegar lá. Mas a princípio, aquilo que é muito repetitivo, uma inteligência artificial, ela vai fazer para você. Então, claro que vai extinguir profissões. Toda tecnologia disruptiva, ela extingue profissões. Não tem jeito, não é o caminho da evolução. O drone, ele substituiu aí quem? O piloto do helicóptero e o cameraman que ficava dentro do helicóptero filmando as coisas de cima. Hoje, que custava uma fortuna, hoje ninguém mais usa isso. Isso é muito mais fácil você pegar um drone e sair aí filmando. É natural, tá? Com a inteligência artificial, o que nós vamos observar é que essas profissões em que é muito manual, em que eu posso ter ali uma inteligência artificial cuidando daquela tarefa, isso vai acontecer, gente. Isso vai ser extinto, sim. Não tenham dúvidas. Então, qual que é a minha dica para você? Comece a entender sobre inteligência artificial para ontem. Pessoal, para ontem. Venham entender o que é inteligência artificial, como ela funciona, como eu utilizo os assistentes de inteligência artificial, como eu posso me valer para ele me ajudar, como eu posso criar prompts dentro da inteligência artificial. Aí você vai dizer assim, nossa, mas aí, né, Rafael, ficou muito técnico. Não, gente, a gente fala prompts. Prompts nada mais é do que um comando que você dá, não é um comando de um programador, não é isso. É uma pergunta bem estruturada que vai devolver para você uma resposta melhor estruturada.
A inteligência artificial, ela devolve melhor uma resposta para você quando você elabora melhor uma pergunta para ela. Então você pode começar a se inteirar, né, do que é um prompt, como eu posso me utilizar disso para o meu trabalho, uma redação que eu preciso escrever, eu vou escrever o tempo, eu vou usar o tempo todo, vou deixar que ele escreva a redação por mim. Eu não consideraria assim, mas eu digo para você, use-o para ele te ajudar a ter ideias. Talvez ele escreveu, você não gostou, extraia, traga para o seu Word ali e coloque um pouco com as suas palavras, dê uma incrementada, mas não tente ir contra isso, lutar contra isso, porque não vai ter jeito. Ele simplesmente, a IA simplesmente chegou e não vai embora, tá? E ela tá aí na palma da sua mão e tá espalhada pelo mundo, não tem para onde correr. E aí eu faço o convite para você, ó, se você quer ficar antenado sobre tudo isso, eu tenho um canal no YouTube onde eu falo muito de inteligência artificial, falo muito de proteção de dados, segurança, enfim. E todas as lives que eu faço aqui na rádio estão nesse canal do YouTube que é o Pode Acessar, P-O-D Acessar, tá bom? Pode acessar, é o meu canal do YouTube, onde eu tenho lá uma playlist só falando de inteligência artificial e é completo, gente. Então, ó, inscreva-se lá no canal, inscreva-se, você que está me vendo pelo YouTube, inscreva-se no canal, curta e compartilhe. Pessoal, e aí? Vocês gostaram do tema que eu trouxe aqui? O pessoal que está me ouvindo, saiba que eu estarei aqui ó, agora, deixa eu ver, hoje é dia 9, estarei aqui ó, dia 23 do 5 eu volto às 15 horas para falar mais com você sobre temas ligados aí à tecnologia e à proteção de dados. E deixa eu fazer aqui mais um convite para você. Eu criei um e-book chamado 8 pontos de segurança, não, 8 pontos de atenção sobre a segurança da informação e o home office. Você que está em home office aí já observou quais cuidados você precisa ter para não ter problemas com os dados. Eu deixei aqui ó, na bio do meu Instagram, gratuito, é só você baixar e viajar na leitura, tá bom? Gente, ó, esse aqui foi o programa Direito e Tecnologia, o meu tempo na rádio chegou ao fim e eu vejo você na próxima. Eu sou Rafael Costa e até lá. Tchau, fui.